há nada como o sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Bueno, gente, vamos ver quem sonha e cria a carne e o osso do nosso programa de hoje. Aos sonhos que são realizáveis, que são aqueles projetos de vida, tu estabelece uma expectativa e persegue ela. Ótimo. Mas também há os sonhos que mesmo o sonhador sabe que jamais vai alcançar. Mas eles também têm, na sua essência, a mesma importância, ou talvez até mais, né? Porque o ser humano, por que nós perseguimos a vida toda o lado espiritual da existência? Porque o ser humano não pode e não deve ser visto só como lado material, né? O sonho alcançável é um projeto, o sonho inalcançável é a vida, de uma maneira mais abstrata, mais singela, mais profunda. Nenhum som pode explicar, tá bagunçado aqui, deixa bagunçar. É por causa do escuro que existe a luz. Sigo buscando no meu interior, eu só conheço a mim. Então vou mais fundo, eu só enxergo assim, derrubando muros. Deixo a caneta rolar no papel e o som das cordas soar. Tá aí o jornalista e escritor Solon Saldanha e a cantora e compositora Pietra Kaiber. E a gente começou o programa em grande estilo. A gente sempre traz gente boa para dar ó de casa para nós, mas o Vitor Hugo, o poeta Vitor Hugo, é quem nos fala essa frase que pode parecer simples, pode parecer até evidente, mas isso é algo que acontece com frequência com os clássicos. Observem que às vezes uma frase parece até um lugar comum. Mas foi lá atrás que o cara cunhou, cinzelou aquela frase. Talvez seja esse o caso, Vitor Hugo falando sobre a utopia, a carne e o osso. A gente buscou esse ó de casa para apresentar e agradecer a presença desse gaúcho sagitariano, gremista e espírita. Assim ele se definiu. Solon Saldanha, muito obrigado. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando do teu programa, que a gente até hoje só acompanhava à distância, vendo pela televisão, mas é uma honra estar aqui e estou à tua disposição. Uma honra nossa, e a gente pode dizer, se acompanhava à distância, isso é do mundo do virtual, né? Eu também te acompanho no teu blog, no teu texto, há bastante tempo, e eu estou fazendo essa alusão à virtualidade, da gente estar nesse tipo de meio de contato aqui, como eu estou em contato, nós estamos em contato com vocês, através de um meio de comunicação, isso tem algo de virtual, tem algo de real ao mesmo tempo. O teu blog se chama Virtualidades, tuas crônicas quase diárias. Eu gosto muito da ideia do dia sim, dia não. Fala desse trabalho, por favor. Pois olha, isso começou em função da pandemia, né? Eu já tinha mais aí de 30 anos trabalhando como jornalista, mas normalmente em redação de jornal, em emissoras de rádio. E depois fui, inclusive, dar aula também no curso de jornalismo, né, na universidade. Mas quando se ficou isolado lá, naquela clausura obrigatória que todos nós tivemos que enfrentar, felizmente, boa parte com sucesso, né? Saímos bem dela, apesar de tudo, lamentando as perdas que se teve, mas se escapou desse problema. Daí eu, para ocupar meu tempo, né, comecei a escrever crônicas, que eu já tinha essa ideia, essa vontade antes de ter alguma coisa na internet, mas eu sou de uma geração ainda não digital, né? E eu achava até, inclusive, que era muito difícil começar um trabalho desse, porque na minha imaginação precisava de uma arquitetura, de algum profissional que fizesse essas páginas para mim, etc. Mas, lá sozinho, sem outra alternativa, eu procurei alguns tutoriais, criei, eu mesmo, de uma forma rudimentar, mas criei a página e passei a escrever. E por uma necessidade até de se disciplinar um pouco aquele tempo que era tão difícil de passar, eu me impus a escrever dia sim, dia não. E fiz isso desde o início da pandemia até recentemente. Do ano passado para cá eu tenho tido algumas falhas. Às vezes eu publico 2 dias seguidos ou 3 e fico 1 ou 2 sem escrever. Mas a origem da ideia e que foi conduzida quase que na totalidade do tempo era isso, dia sim, dia não, colocar algum texto à disposição dos leitores. Pois é, a gente, no trabalho que a gente faz aqui, eu não sou jornalista de formação, eu tenho essa atividade
aqui no Cantos TV, no Cantos Rádio, num videocast também, enfim, de um veículo público ligado a outro poder, ao Poder Judiciário, e essa ideia da criação frequente é um desafio e é trabalhoso. E sempre me chamou a atenção, porque eu sempre leio teus textos, não são textos curtos, e buscam assuntos cotidianos, assuntos prementes de alguma maneira. Eu digo, puxa, mas de onde é que esse cara tira munição para tudo isso? Então te pergunto, agora aproveito. Na verdade, assim, qualquer coisa pode ser, digamos, a inspiração. Eu não gosto muito desse termo, mas aquilo que deflagra o teu momento de escrever, né? Às vezes algo que eu leio, às vezes algo que eu vejo na televisão, às vezes uma memória lá da infância ou da juventude. Tanto que sempre as pessoas falavam em ter nichos, né? Que o mundo virtual era composto por nichos. Eu preferi não fazer isso. Eu procuro ter variedade ali. Escrevo sobre política, sobre esporte, eventualmente futebol até. Também abordo música, literatura. Né? Então, cada dia, conforme... às vezes, coisas do momento, né? Do cotidiano mais datado, alguma coisa que está acontecendo e que é do interesse da notícia. Mas, geralmente, eu procuro fazer coisas que sejam mais atemporais, que possam ser lidos não no imediatismo daquilo que foi chamado a atenção como algo do dia, mas alguma coisa que pode permanecer. Né? Gosto muito de escrever sobre pensadores, sobre filosofia, né? Mas sempre de uma forma o mais leve possível, tentando falar como quem fala com um amigo, que não adianta você comunicador sabe disso, a linguagem muito hermética, muito determinada, ela te deixa maneteado, né? Tu não consegue aquela expressão que é mais perceptível por maior número de pessoas. Então, eu busco informação sobre qualquer tema na própria internet que me chame a atenção por algum motivo, daí eu pesquiso sobre ele, vejo alguns dados que possam ser acrescentados, para, de preferência, não fazer uma redação muito retilínea. Eu procuro oscilar entre buscar informações paralelas que possam ser acrescentadas ao texto base e vou criando, assim, sem muito método, né, e vou fazendo. Pois é, eu fico pensando em duas coisas que podem andar juntas e com frequência andam, mas também, às vezes, são duas atividades bem separadas, que é o jornalista e o escritor. Tu tem muitos jornalistas e escritores, mas não é uma coisa necessária, obrigatória. E tu é um cara que já andaste pela narrativa antes, fazendo conto, né, escrevendo conto, além de crônica, enfim, não sei se em outros formatos, se tu mexeste com poesia, enfim, mas essa ideia de que não seja algo só para aquele momento e que tenha uma supratemporalidade, talvez seja mais o escritor. E num formato mais tradicional de jornalismo, tem aquela história a famosa a frase de sempre, o jornal que vai embrulhar algo, isso é de outra época, até em termos de material e de tecnologia, de destinação das coisas, mas, enfim, se dizia isso, né? Aquela notícia de hoje vai embrulhar amanhã alguma coisa, um alimento, quando se fazia Peixe, isso. falava muito do peixe, né? Imagina, coitado do peixe embrulhado, não é um troço que soe, atenção jovens, muito higiênico ou correto do ponto de vista até mesmo ecológico, sei lá eu, mas o cara embrulhava o peixe, a carne no jornal, saía, às vezes tinha umas letrinhas que apareciam na carne. Mas né? o pessoal lavava antes, não tinha muito problema. Tinha isso também. Mas são, de fato, duas destinações diferentes. Ou, ao contrário, tu achas que o jornalismo tem que ter essa supratemporalidade, assim, tá, além do tempo? Olha, na verdade, o jornalismo ele mudou muito com o passar do tempo, né? E hoje em dia eu vejo muito mais ele preocupado com a informação do que com a análise. O jornalismo, aquele imediatismo que tem que ter, a coisa está acontecendo e tu precisa relatar isso. Ao incêndio, você não pode deixar para a semana seguinte, é assunto daquele instante. Mas o jornalismo, antigamente a gente até definia na universidade, né, que ele podia ser informativo, interpretativo ou opinativo. Né? Mudou muito, porque hoje em dia o profissional que faz uma coisa praticamente faz todas. E o interpretativo foi perdendo muito espaço. As revistas as revistas de opinião, essas que são semanais, elas devem ter uma vida mais longa do que o jornal, esse que hoje em dia já
nem embrulha o peixe porque o jornal de papel está morrendo, né? E por que elas vão ter na minha opinião, esta vida um pouco mais longa? Justamente porque elas não se debruçam só sobre a instantaneidade. Elas procuram entender e explicar para o seu leitor o que aquele instantâneo vai repercutir no futuro e do que ele é resultado, né? O jornalismo tem isso, essa questão, a redação tem hora para fechar o jornal, ou tinha na nossa época, agora fecha a qualquer instante, porque vai sendo atualizada a mensagem no meio virtual. Mas quando o jornal era impresso, uma única vez por dia, você tinha um horário certo para ele estar baixando para a gráfica, porque ele tinha que estar num horário certo na mão do seu leitor. E o transporte dele era complicado, né? Você precisava, depois dele impresso, de distribuir esse jornal. Na virtualidade, a distribuição é instantânea. O pessoal escreveu na redação e já está na mão do consumidor final. Então, as coisas foram mudando muito. Agora, o que eu gosto dessa visão também da literatura, porque, no fundo, o que nós todos humanos sonhamos? É com uma espécie de permanência, com alguma coisa que vai além daquele instante. Viver o momento sempre é maravilhoso, quando os momentos são bons, principalmente, mas é necessário que algo fique, né? E a literatura tem isso, a literatura ela eterniza. Transcende, né? Transcende. De fato. Isso me leva naturalmente enfim, a gente sempre diz que as pessoas vêm aqui para falarem do que bem entenderem, não de algo a que a gente direciona ou que a gente demanda nós aqui. E eu sei que nós temos um papo que vai chegar no assunto utopia, está chegando no assunto utopia. Para isso, eu trouxe um tema para cantar para ti, para o pessoal de casa, que tem a ver com a utopia de uma maneira muito bonita. O Silvio Rodrigues, cubano, grande compositor e musicista, ele diz assim: se me dissessem pede um desejo, eu pediria um furacão. Tem até uma expressão estranha, que é rabo de nuvem, na América Central, para chamar esse tipo de, enfim, um furacão, uma tormenta tremenda. É isso que ele pediria, e ele explica por quê. Vamos escutar? Claro, com certeza. Vamos lá. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristeza, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube, que se llevara lo feo y nos dejara el querube. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza.
um aguaceiro em vingança. É uma das coisas que diz aí, que esse vendaval, que esse furacão, que esse rabo de nuvem, leve o feio e deixe o querubim. Tem aquelas figuras que só o Silvio Rodrigues mesmo para fazer. Mas eu acho que mesmo dentro do contexto da obra dele, do contexto cubano da geração dele, tem muitíssimo da ideia de utopia. Por isso eu trouxe esse tema para a gente entrar nesse assunto, que eu sei que é um teu assunto, e eu vou mostrar por quê. O pessoal me ajuda a mostrar aqui. É impossível viver sem utopia. Meu amigo Solon, o que nós estamos mostrando aqui? Bom, na verdade, esse é o título de uma das 57 crônicas que compõem o livro. Eu já tenho mais de 1000 escritas nesse período, e eu escolhi 57 delas dos 2 primeiros anos, 2020 e 2021, para colocar pela primeira vez no papel, né, que é o primeiro livro que eu escrevo. E esse é o título de uma delas, como eu falei, né? E até se você pegar ali o marcador de páginas, tem um trechinho numa das partes dele aí que explica uma das frases que está no verso do marcador, tem uma das frases que está nessa crônica. Mas esse título me interessou colocar, porque escrever é meio utópico também, né? É meio sonhador, é meio como na letra que você acabou de tocar na música maravilhosa. Eu te confesso que eu tenho uma certa inveja de letristas, né? Dos bons letristas, porque eles conseguem contar alguma coisa da vida que tem que ter olhos especiais para ver, sentimento muito afinado para transmitir. E a utopia é uma necessidade, eu penso assim, porque a utopia é sonho, a utopia é um desejo de um mundo que talvez não se atinja, mas que é necessário ter esse sonho, necessário ter esse desejo. Deixa eu mostrar aqui a que frase tu te referes. Tem duas aqui. O utópico é o esperançoso incorrigível. É aquele que nada contra a maré e segue acreditando no futuro melhor, mesmo quando as evidências apontam em sentido contrário. Pois é, bem escolhidas essas frases para o marcador, para marcar mesmo, porque justamente o cara que é autor das crônicas que estão sob o título Virtualidades no seu blog, e a gente falando sobre o que é real, real como aquela coisa quase naturalista que a gente vinha falando aqui, de um peixe enrolado em jornal. Pô, que ideia mais real, né? Tem tato, tem cheiro, tem umidade, tem um organismo, um animal morto, tem um monte de coisas que são puramente reais, tremendamente reais, mas a gente lida de forma virtual em função da tecnologia, em função dos meios que nos permitem fazer esse tipo de trabalho hoje. Eu penso nisso com relação à utopia. A utopia pode ser um conceito pensado, escutado como algo da ordem do impossível, da ordem do fantasioso, da ordem do irreal, e também pode ser, como tu disseste aqui, o motor. Nada mais real do que o motor, que faz alguém caminhar. Como diz o Galiano, citando a outra pessoa, para que serve a utopia? Para caminhar, né? Já que o horizonte está sempre cada vez mais longe. Essa citação está na abertura do livro. Eduardo Galeano, eu coloquei essa citação logo depois que eu faço a apresentação do livro, colocando isso, né, que a gente imagina o horizonte, quando está chegando nele, onde é que ele está lá adiante. Né? Mas isso é o impulso, como você disse, para que você continue caminhando. Né? O sonho é o combustível da vida. Uma vida sem sonhos não é uma vida. Mas isso quer dizer, de alguma forma, que esses sonhos são irrealizáveis? Ou que eles serão substituídos ou qualificados por sonhos ainda mais sofisticados ou importantes para a humanidade? Porque essa é a ideia. Sou o burro que vai atrás da cenoura que está pendurada no caniço lá na frente, ou vou ganhar aquela cenoura e quero, por exemplo, que outras formas de realização de felicidade coletiva, humana, se deem depois daquilo. Quer dizer, vão se galgando espaços com a utopia? Na verdade, eu acho que são dois os níveis dos sonhos, digamos assim. Né? Há os sonhos que são realizáveis,
que são aqueles projetos de vida, tu estabelece uma expectativa e persegue ela. Ótimo. Mas também há os sonhos que mesmo o sonhador sabe que jamais vai alcançar. Mas eles também têm, na sua essência, a mesma importância, ou talvez até mais. Né? Porque o ser humano... Por que nós perseguimos a vida toda o lado espiritual da existência? Porque o ser humano não pode e não deve ser visto só como o lado material. Né? E o sonho inalcançável, ele também é importante. O sonho alcançável é um projeto. O sonho inalcançável é a vida, de uma maneira mais abstrata, mais singela, mais profunda. No meu entender, é assim. Não faz muito tempo aqui, conversando, a gente falou sobre a Terra Sem Males Guarani, né? E aqui tem uma série de elementos que evocam os guaranis, mas, de qualquer maneira, a qualquer etnia, a nossa ideia aqui é da diversidade mais completa possível, mas o fato é que a Terra Sem Males tem a ver com isso, né? É uma ideia de perfeição que nos coloca em marcha, né? A perfeição é possível? Bom, pode ser que não, mas a ideia é necessária, né? Sem dúvida. Você falou nisso, me lembrei, ainda na minha adolescência, quando eu acompanhei Missa da Terra Sem Males, Dom Pedro Casadal, né? O querido Martim Coplas, que por aqui andou já. Isso, que por aqui andou. Eu guardei isso da minha adolescência, o livro enfim, a partitura e tudo aquilo que foi feito. Eu achava aquilo belíssimo. Acho que foi meu primeiro contato com essa pluralidade que você defende tanto e mostra tanto para a gente e para os teus ouvintes, para os teus telespectadores todas as semanas. Né? É algo muito necessário. Isso é, digamos assim, também é um sonho, mas é um sonho retroativo, um sonho com memória, um sonho com história, um sonho com tradição. Né? Acho isso maravilhoso. Eu sei e eu leio no que tu fazes sobre o sentido social, de luta social e política profundo do teu trabalho e da tua vida, mas, ao mesmo tempo, tu me fazes ir lá para aquela descrição que tu usa no blog, gremista, que bom, aqui para nós, acho ótimo, sagitariano, jornalista, escritor, enfim, e espírita. Aqui está entrando essa história, né? O teu conceito de utopia, de vida, de luta, passa pela questão espiritual. Veja, eu discordo daquelas pessoas que usam a religião como uma forma de se esconder da realidade, ou entendem que o mundo espiritual, o mundo religioso é completamente distinto do cotidiano e do material. Eu acredito na fé raciocinada, mas na fé ativa. Né? Eu acredito que você tem que trabalhar para o mundo ser melhor. Você não precisa ficar só orando e contemplando. É necessário fazer muito mais do que isso. É necessário ser co-criador das coisas que existem e que estão aqui à nossa disposição no mundo. Né? Nesse aspecto, eu me sinto espiritualista, né? Mas eu não abandono a questão do dia a dia, a questão social. Você não pode ficar rezando para que as diferenças sociais diminuam. Você precisa até se apoiar na ideia de Deus, mas trabalhar para que isso aconteça. Porque não vai acontecer se você não se dedicar a isso, qualquer ser humano. Né? Que poderia equivaler a dizer, puxa, mas toda vez que eu caminho, o horizonte se afasta, então eu não caminho. Ou ficar esperando que o horizonte venha ao seu encontro. Pensando nele, idealizando. O que não vai acontecer. Ou isso, pior ainda, né? Lúmina, vem à luz o teu livro pela Lúmina, é a editora, em seguida vai estar disponível para as pessoas. O que tu quiseres dizer sobre esse trabalho, sobre o acesso a ele? Primeiro eu quero aproveitar um momento para falar do blog em si, né? Virtualidades.blog, as pessoas podem digitar aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador e enfim, ler o que lhes interessar. O livro vai ser vendido também diretamente, porque, como quase toda a publicação nova, né, vai ser vendido por mim, por uma equipe de amigos, né, um grupo de amigos, via internet. Você localiza pelas redes sociais, localiza pelo meu e-mail ou pelo próprio blog, nós vamos oferecer. Lembrem o título, É Impossível Viver Sem Utopia, que é uma boa forma de acessar também. Claro. E, enfim, ele estará sendo lançado no dia 11 de novembro, oficialmente lançado no dia 11 de novembro, num evento às 19 horas no Clube de Cultura. Né? E as pessoas que
quiserem comparecer lá, estão convidadas. Tá aí, que ótimo. É impossível viver sem utopia, é impossível viver sem como eu sempre repito aqui, sem a disposição generosa das pessoas que estão trabalhando no mundo da cultura. Devia ter aqui, à beira desse fogo, e fazer com que esse programa viva, com que esse programa ande, com que esse programa encontre os seus horizontes ou chegue o mais perto possível. Solon Saldanha, muito obrigado. Eu que te agradeço, Demetrio, foi uma oportunidade muito importante, um momento muito significativo para mim, que estou lançando, como eu te falei, meu primeiro livro, né? E continuarei acompanhando o teu programa, como sempre faço, com aquela alegria de ver o quanto tu luta pela nossa cultura e pela história latino-americana, pela música, pela arte. Um grande abraço, muito obrigado. Eu que agradeço, é o nosso serviço. Eu também continuo e continuarei acompanhando o blog Virtualidades. E a gente faz o nosso intervalo e, evidentemente, chama meu gateadinho, vamos levar a palavra. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover, palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Eu só conheço a mim, eu só enxergo assim. Deixo a caneta rolar no papel e o som das cordas soar. Descubro, me perco, me cubro, desejo, anseio e busco, retomo, remexo. Esqueço, me deixo e sinto falta de mim. Desapareço daqui, então careço de ti. E nenhum som pode explicar, tá bagunçado aqui. Deixa bagunçar, é por causa do escuro que existe a luz. Sigo buscando no meu interior, eu só conheço a mim, então vou mais fundo. Eu só enxergo assim, derrubando muros. Deixo a caneta rolar no papel e o som das cordas soar. Eu só conheço a mim, então vou mais fundo. Eu só enxergo assim, derrubando muros. Deixo a caneta rolar no papel e o som das cordas soar. Descubro, me perco, me cubro, desejo, anseio e busco, retomo, remexo. Esqueço, me deixo e sinto falta de mim. Desapareço daqui, então careço de ti. E nenhum som pode explicar, tá bagunçado aqui. Deixa bagunçar, é por causa do escuro que existe a luz. Sigo buscando no meu interior, eu só conheço a mim, então vou mais fundo. Eu só enxergo assim, derrubando muros. Deixo a caneta rolar no papel e o som das cordas soar. Eu só conheço a mim, tenho que ir mais fundo. Eu só enxergo assim, descobrindo mundos. Deixo a caneta rolar no papel, assim eu posso voar. Olha, cada vez mais gente a conhece também. Essa que estava cantando, eu só conheço a mim. E também quando a gente a escuta,
a gente tem a impressão de que ela conhece um monte de coisa, um monte de gente também, de referências, enfim, na música. Pietra Kaiber, muito obrigado. Obrigada pelo convite de estar aqui. Eu amei esse cenário, já queria começar dizendo que cheguei aqui, fiquei muito impressionada, não estava esperando, assim, e achei lindo, achei muito lindo mesmo. E estou muito feliz de estar aqui nesse programa. Mais lindo está. E eu tenho certeza que os colegas todos tiveram um arrepio pensando que eu vou explicar item por item do cenário. Porque eles me vêm fazer o que eu chamo de visita guiada com as pessoas que chegam aqui. Não vou fazer isso, mas é claro que a gente fica super contente com essa tua opinião, porque a ideia aqui é uma celebração de uma diversidade desse nosso lugar do sul da terra, né? A gente não quis que nada aqui prevalecesse sobre qualquer outra coisa. Nada tem uma centralidade e a ideia é justamente para acolher as manifestações, os discursos das pessoas da maneira mais legal e mais plural possível. Que bom que tu gostaste. Embora eu saiba que tu olhaste com o coração. Para ter essa sensação, tu deve ter olhado com o coração. Estou falando isso porque tu falas sobre escutar com o coração. Escutar com o coração, cantar, fazer música com o coração, o que é isso para ti? Eu acho que para mim é estar conectada com além do meu corpo, né, da minha carne, do meu osso, mas a minha alma, assim mesmo, enxergar a vida como essa alma que habita aqui dentro de mim, dessa carcaça aqui que a gente vê, que tem eu, né, Pietra, e enxergar a vida com essa delicadeza, assim, essa profundidade. Então, acho que é isso que eu quero dizer com escutar com o coração, assim. Principalmente hoje, né, que tudo é tão rápido e facilmente digerível, mas não entendível, talvez, enfim. E as pessoas gostaria que todo mundo pudesse ter mais calma e presença para poder ouvir mais com o coração também, escutar as músicas também que a gente canta, as letras que a gente compõe mais profundamente, assim, realmente com o coração, com a alma. É legal pensar nisso de uma forma meio ao contrário, porque tu fazeres essa manifestação, tu lutares por isso, subentende que se pode fazer o contrário, se pode escutar sem que seja com o coração, se pode fazer música sem que seja com essa profundidade, com essa sofisticação de discurso, que não quer dizer complicado, né? Sofisticação no sentido da sensibilidade, do genuíno, do verdadeiro. Tu acha que está muito assim? As pessoas estão fazendo música sem o coração e escutando música sem o coração e é preciso brigar contra isso? Eu acho que um pouco, sim, pelo mesmo problema de tudo que é feito, eu acho, hoje em dia, para vender e para rodar esse sistema que a gente vive. Então, eu acho que, por causa disso, sim, existe uma grande parte de pessoas que pode vir a fazer isso mais visando comercial, visando, enfim, outras coisas que eu acredito que a arte não, que pertence a um espaço muito maior que esse, né, com certeza. Então, mas ao mesmo tempo tem muita gente que segue aí fazendo com o coração e cantando o que acredita e compondo o que acredita e transformando isso numa coisa que as outras pessoas com a mesma vontade de sensibilidade vão ouvir e vão interpretar daquilo do seu jeito, da sua maneira, mas tão profundamente quanto quem criou, né? Então acho que isso é o mais bonito e perpetua, eu acho que sempre vai. Eu acho que aponta para outros resultados coletivos, né? Do que vai acontecer com o teu som, com a tua música, o que vai acontecer lá nas pessoas, mas também aponta para outras gratificações pessoais de artista, né? Sim. É outro resultado que tu está buscando para ti também, né? E para mim é evidente, isso diz mais do meu momento da vida do que do teu, mas para mim é evidente que tu é uma pessoa extremamente jovem. Tu está encontrando essa resposta, esse resultado com o som que tu tem feito, com o trabalho que tu tem feito? Sim, isso é um processo. Eu até esses dias eu vi em algum lugar assim que
quando a gente tem 20 e poucos ali, né? Como eu tenho 23, eu sou adulta recém há 3 anos, né? Se for pensar. Então, muito novo para mim. Eu ainda olho de vez em quando para trás e me vejo adolescente, me vejo pequena. Então, ainda é muito próximo de mim. E eu gosto dessa proximidade porque eu quero manter. Passou o Dia das Crianças aí, né? Me lembrei de várias coisas minhas criança, enfim, que eu já compunha, já gostava de escrever. E sempre teve comigo. E eu gosto de manter acho que todo mundo deveria manter essa chama da criança interior acesa para sempre. Quanto mais viva ela tiver, mais presente, mais perto. Acho e acredito que mais felizes a gente vai estar, com certeza. Então, ainda é muito recente para mim, né? E muito perto, mas ao mesmo tempo estou nessa passagem de descobrir outros gostos também, principalmente musicais. Então, esse álbum, esse EP que eu lancei esse ano, que está precedindo o meu álbum, que eu vou começar a trabalhar agora, estou começando a compor, então estou buscando outras referências, estou escutando bastante coisa, estou conhecendo bastante música com outras pessoas também. Então, tudo isso tem mudado e eu acho que é um processo eterno. Então, tudo que eu já fiz, eu comecei a lançar a música muito cedo e já não é mais em questão de gênero, talvez de estrutura. Já não é mais o que eu faria hoje, mas tenho um carinho enorme e sigo aprendendo assim para evoluir e achar um pouco mais do que faz sentido para mim hoje. E estou nesse processo ainda. E acho que sempre vou estar também. Pois é, que barato, porque tanto que tu fala sobre a modificação do teu trabalho, do teu discurso, eu vou insistir nessa palavra porque eu acho que ela é legal. Na estrada, né, vai mudando, tu tá trabalhando, a coisa tá viva e tá acontecendo de formas que às vezes a gente nem domina, né? Além disso, tu falas nessa coisa de ter muito presente a adolescência ou a infância. Eu podia brincar contigo, eu também, né? A gente, no Dia das Crianças, também estava se revendo, se pensando, vendo o que ainda está aqui igualzinho, de ruim, de bom, o que eu não aprendi nada, o que eu fiz questão de manter, eu mantive sem querer e tal. Mas é claro que eu não estou te dizendo, e eu sei que é outra coisa ser esse adulto com frescor de que tu estava falando, esse adulto recente, que é uma fase muito interessante aí que eu queria chegar. Eu já brinquei na chamada do programa de hoje, brinquei muito a sério, com fase e face, que é uma ideia que já se atribuiu a muita gente. Não vamos entrar nesse direito autoral aí. Ah, foi o Quintana, não foi o Quintana. É uma coisa antiga falar, olha, isso que dizem que são fases, são faces. Tá tudo aqui, né? Fala deste trabalho, fala desse conceito, do que tu quiseres sobre tuas faces e este EP. Sim. Então, o EP chamado Fases, ele veio justamente desse processo de mudança pessoal, assim, e muito de um encontro meu com essa busca pela felicidade que todo mundo passa, eu acho, e entender o lugar da felicidade e da infelicidade e como que ela realmente é e não o que a gente acha que é, né? E aí, nisso, eu senti a necessidade de me conectar mais comigo mesma, de me conhecer, de conhecer a minha criança interior, de conhecer o meu passado, de pensar sobre o meu passado, de pensar sobre o meu presente, de pensar sobre o meu futuro. Enfim, e nisso eu me deparei com algumas questões da natureza, assim, de conexões e fases, e comecei a observar realmente, de fato, mais as estações do ano, por exemplo, mudando. Tem uma árvore perto da academia que eu vou, que eu fiquei o ano inteiro observando ela, assim, e vendo que agora a gente está no outono, as folhinhas dela estão laranja, olha só que bonita. Aí eu tirava uma foto. E aí foi passando, e como eu passo por lá todos os dias, faz um ano, mais de um ano, foi observando, e assim que eu fui criando combustível para compor as músicas que tem no EP, que são 4 músicas, né? Então, essa primeira música que eu cantei é a primeira faixa, que se chama Mais Fundo. E o cerne principal do EP de conceito, assim, seria a questão das fases da Lua, que eu me inspirei a partir da correlação que elas têm com as 4 fases do ciclo menstrual da mulher. Então, como eu disse, foi conhecendo meu corpo e conhecendo ele como pertencente da natureza, assim. E essas correlações bonitas que tem, antigas, assim,
que as mulheres na antiguidade não sabiam exatamente o que acontecia, né? Sabiam que todo mês ali tinha um momento que elas sangravam, enfim, e foram se conhecendo o corpo, e foram percebendo essa conexão com as fases da lua, a lua mudando, e elas também, os hormônios dentro, enfim. E nessa correlação que eu compus as 4 faixas, assim, pensando nessas 4 fases de novidade, né, de recomeço, a lua nova, por exemplo, e crescimento, a lua crescente, plenitude da lua cheia e depois a lua minguante, que seria essa introspecção, né? Ficar mais em si mesmado, que são fases que eu acho que são completamente lindas e completamente saudáveis e completamente fazem parte de todas as pessoas, assim. Eu só enxergo assim, derrubando muros, deixo a caneta rolar no papel e o som das cordas soar. Que beleza de conexão. Antes da gente seguir o papo, queres mostrar algo mais dessas fases e desse trabalho? Então, agora eu vou fazer a da lua cheia. Eu fiz a da lua nova no início, né? Que seria esse momento de recomeço, de eu só conheço a mim, então vou mais fundo, eu vou recomeçar, eu vou conhecer de novo. E tá bagunçado aqui, deixa bagunçar. Então, enfim, deixar o caos vir, porque ele faz parte, né? Que nem eu tinha dito antes, da infelicidade e a felicidade. E às vezes a gente tá os dois ao mesmo tempo. A felicidade não é um produto final, enfim. E agora a lua cheia, então, que eu vou fazer, se chama Final Feliz, que seria a terceira faixa do EP. E ela traz um monte de frases meio clichês, assim. E eu sempre brinco com o meu namorado que o clichê é clichê por algum motivo, né? A gente até ri, eu sempre falo isso. Mas é verdade, porque tem clichês que são tão falados, viram clichês, mas ele perde um pouco do significado real que ele tem, que é muito forte. E, enfim, essa música tem muito disso e ela fala sobre essa plenitude de me conhecer e me amar acima de tudo, assim, a partir de tudo e acima de tudo. E é isso. Final feliz. Desde pequena escrevo sobre amor, faço e desfaço rimas várias, distraíram minha dor de se doar pra alguém que não é você, que nem te faz bem. Hoje eu escrevo pra mim mesma, como se fosse pra outra pessoa. Eu tô te olhando aqui de fora, Pietra, então me escuta que o tempo voa. A vida é curta, nada é à toa. A tua essência dinheiro não compra. A tua alma é leve, leva o fardo de ser uma boa pessoa. Não feche os teus olhos, só faz se for pra sentir o som. E não abaixa a cabeça, mulher, se tu cair não vai passar do chão. A vida linda que te espera não tá nas mãos de ninguém além de ti. Então se olha no espelho e diz, não feche os teus olhos, só faz se for pra sentir o som. E não abaixa a cabeça, mulher, se tu cair não vai passar do chão. A vida linda que te espera não tá nas mãos de ninguém além de ti. Então se olha no espelho e diz, eu sou meu próprio final feliz, feliz. Eu sou meu próprio, eu sou o meu próprio final feliz.
Quanta coisa, quanta coisa. Antes mesmo de comentar o que tu mostraste agora, como a gente se sente bem aqui, com toda a referência que a gente faz desde o início do Canto Sul da Terra, a essa madrinha que é a Mama Kija, ou a Yaci, a Lua. E essa ideia de ciclos, que é tão do pensamento originário, que diz tanto para a gente, mas que diz mais ainda quando é pronunciada e protagonizada pelo feminino, né? Porque isso funciona de uma maneira muito mais natural e lógica quando tu enuncias do que quando eu estou enunciando aqui, porque não por acaso é a lua, a madrinha, né? E essa relação com a feminilidade da terra também. E esta lua que tu mostraste agora, entre tanta coisa linda, me ocorre o teu canto. O teu canto é muito maduro, muito preciso, muito afinado, tem uma sustentação que não é comum de respiração, de tudo isso. Tá certo, estou te elogiando, estou falando de talento e de trabalho pessoal. Mas vamos Obrigada. falar também que tu tem uma amiga minha e uma amiga da casa Uhum. que está amadrinhando esse lado Sim. também, né? Como é que é isso aí? Sim. Então, a minha queridíssima prof. Marisa Rotenberg, a gente tem em comum, né? Eu faço aula de técnica vocal com ela desde 2021, eu acho, que foi quando eu busquei de novo, assim, me aprofundar mais na técnica vocal, no meu instrumento principal, que é a voz, que é o que eu uso para fazer o meu principal, que é a escrita, né? Poder cantar o que eu componho é uma coisa que me deixa muito feliz, poder interpretar o que eu penso, o que eu acho. E a Marisa me ajuda muito com isso, assim, desde então. E aprendi demais com ela. E é uma pessoa incrível, né? Além de ser uma artista de se inspirar, assim, eu já tenho inspiração por ela ser quem ela é. E ela ainda me trouxe muita coisa que evoluiu, assim, para mim. Sou muito grata, assim, por ela. É, uma senhora artista e uma bela pessoa também. Assim a gente aproveita e manda um beijo para ela Sim. juntos aqui. Formato. Tu com violão na perna, tu tá pensando numa banda, estaria bom aqui se aquele baixo, ou é uma forma que te agrada, tu tá querendo transitar por tudo, fala um pouquinho disso. Eu gosto muito da intimidade, assim, da voz e violão. E por ser o instrumento que eu me defendo, me acompanho, assim, também, né? De poder fazer, assim, autonomamente, digamos. Poder, em qualquer momento, puxar um violão, cantar alguma coisa que eu compus. Isso é muito importante para mim, eu acho legal. E também por essa autonomia, assim, de certa forma, musical, de poder rodar por aí sem precisar ter alguém, algum parceiro para ajudar ou colaborar nesses momentos, assim. Mas eu amo muito estar com banda. Eu tenho uma formação tanto com guitarra, é uma outra vibe mais diferente, mais animada, mais banda mesmo. A gente traz também releituras de música brasileira. Gosto de cantar bastante, evidentemente, releituras de mulheres da música brasileira, principalmente compositoras, que é uma coisa que eu tenho me aprofundado mais para saber o que as mulheres têm a cantar, né? E tinham a cantar antigamente também, que a gente conhece muitas letras cantadas por mulheres, mas escritas por homens, né? Então eu gosto de buscar e ir atrás do que as mulheres tinham para escrever, o que elas cantavam elas mesmas, por elas mesmas. E, enfim, e também estreando alguns novos formatos, assim, tem um trio com amigos meus também que é com violão 7 cordas, então a gente explora mais outros temas, assim, de samba, choro, MPB, bossa nova. Tem um duo também com um amigo querido meu, que é o Vicente, o Raz Vicente, que é voz e piano, que também é outra intimidade, assim. E, enfim, eu gosto de explorar, acho lindo. Até um show que eu fiz agora em setembro, no Brasil interior. Eu explorei tocar um pouco de bombo legueiro numa música Que ali, que era legal. tipo um chamamezinho. E aí eu tô curtindo explorar algumas percussões, assim, acho muito legal. E explorei ali, tocar numa música, cantar e tocar bombo legueiro, e foi incrível, assim. Então, acho que explorar, assim, essas diversidades de formatos e sempre dar uma cara diferente para a música e vários jeitos de interpretar a mesma música, acho que tudo isso faz parte do que eu gosto. E quando tu falas
em percussão, não sou eu que estou dizendo, é uma coisa que a gente teve em vários papos legais aqui com gente da percussão. Tu está falando um pouco, talvez um pouco mais ou mais visivelmente em corpo. E antes tu disseste do teu trabalho para além do teu corpo, e as pessoas da tua geração usam de uma maneira muito bela e muito correta essa ideia de corpo diferente, talvez, da ideia muito separada do subjetivo, do eu, do ser, que a gente um pouco mais velho usava, né? Eu estou te falando disso porque tu também vens de uma trajetória muito de corpo. Tu é da dança, tu é da capoeira, e isso são faces, Sim. não são só fases, né? Sim. Como é que isso entra na receita? Isso é uma coisa. Eu sempre, desde pequena, assim, gostei de me movimentar e meus pais incentivavam muito isso, não só a arte, mas eu fazia aula de ginástica. Teve um ano que eu fazia ginástica, balé, capoeira e mil outras coisas, assim, tudo incrível, inclusive tudo estadual, tudo gratuito, oferecido pela prefeitura, enfim, saudades, hashtag saudades dessa época. E, enfim, sempre estive muito em movimento e hoje em dia também ainda faz muito bem para mim estar em movimento, explorar outras coisas. Eu brinco com o pessoal, né? Às vezes me perguntam, ai, mas como é que tu toca tanta coisa e tal? E eu, cara, o segredo é fazer tudo mal feito, sabe? Um pouquinho de cada coisa. E eu gosto muito, assim, tipo, teve ali no início do ano passado, eu estava super focada em pandeiro, aprender pandeiro. Então, eu fiz um pouco de oficina, depois não consegui mais manter a oficina, mas sigo de vez em quando tocando, a base eu já aprendi um pouco. Então, para mim, já inaugurei o instrumento, já está ótimo, não preciso virar uma pro player. Mas só de ter um pouquinho de intimidade, um pouquinho de experiência ali, de experimentar mesmo, já me faz feliz. Então eu vejo isso em todas as coisas, basicamente. De até ouvir um gênero novo. Não preciso ouvir até decorar todo um álbum de alguém de tal gênero que eu não costumo escutar. Mas às vezes eu vou lá dar uma pincelada só pela experiência de, tô escutando uma coisa diferente, né? Enfim, experimentar as coisas, eu acho que é o meu maior divertimento, assim. Não ser perfeita em nada, mas experimentar várias coisas. O Assim. que, ao te escutar, não exclui também, esse divertimento não exclui disciplina, né? Acho que tem uma pegada por esse aspecto também, né? Sim. Petra Kaiber, o que tu quer dizer para as pessoas para a gente encerrar esse papo? Antes, claro, de encerrar com música. Eu quero agradecer pelo papo, por estar aqui nessa quarta-feira que a gente está gravando. Não sei quando é que vai ao ar. Mas eu estou muito feliz mesmo de poder estar aqui. Eu estava passando até por uns dias que eu estou mais nesse mix de infelicidade e felicidade, uma dualidade dentro de mim. E estar aqui conversando, fazendo o que eu gosto e podendo falar um pouco mais do que eu faço me faz muito bem. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo, que está curtindo e que prestou atenção, assim, ouviu, principalmente com o coração, o que eu cantei, o que a gente conversou e que possa ter servido de alguma coisa boa, né, em cada um. E a última música que eu vou fazer é uma música inédita, inclusive ela não está dentro do EP, mas ela é tipo um lado B do EP. Quando eu compus ela, eu pensei no lado oculto da Lua, porque as fases da Lua a gente enxerga só o lado visível, né? E tem um lado que não é iluminado pelo sol, que a gente não enxerga, que é o lado oculto da Lua, né? Dizem. E aí essa música fala sobre isso, sobre nossas sombras. Acho que pouca coisa podia ser mais eloquente para confirmar a sensação que eu tenho e que todos e todas vocês estão tendo, que a gente está e esteve diante de uma artista que veio mostrar todas as faces que possa mostrar, ocultas ou não, né? Colocar as coisas na roda, expor-se de uma maneira militante, generosa, de uma maneira completamente artística. A gente fica muito agradecido por isso, a gente fica com a música da Petra Kaiber, a gente fica por aqui, mas hoje eu encho mais a boca para dizer, fica por aqui, até por aí, porque vocês sabem, nós nos estamos vendo, e até a próxima lua, com o Cantos do Sul da Terra. Desequilíbrio, não há
espaço aqui. Sigo sozinho, sem nós, sem mais sentido. Só corro como criança brincando de pega-pega. Com mim mesma me perco tão fácil no escuro. Todo mundo é difícil de ser. Perdi o presente imersa no futuro, discutindo o passado. Não vi a lua cheia, esqueci de olhar pro céu. Andarilho solto, esbarrei em algo novo. Achei que me conhecia, mas é processo sem fim. Sim, eu quero dar a clareza que as coisas merecem. Enfim, esbarrei em mim, agora eu me pergunto: o que eu faço com essas sombras? O que eu faço com essas sombras?